Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Boa tarde a cada um e a todos. Eu estou num momento tão bonito aqui no Pasto que queria compartilhar parte dessa visão aqui com vocês. Eu ainda acredito que a gente vá viver em uma terra, em uma nova terra, onde cenas como essa sejam comuns e não normais apenas dentro de locais protegidos. Vê-los tranquilos, sem medo, vê-los realmente em paz é algo que também alimenta o nosso coração. Vocês já perceberam como a gente se acalma na natureza? Não importa se a gente está perto do mestre animal, se a gente está perto do mar, ou se a gente está perto de uma mestra árvore. Todos esses seres têm uma vida pulsante que não distorceu da fonte. Quando a gente chega perto de um mestre animal, quando a gente chega perto de uma mestra árvore, quando a gente toma um banho de rio, por exemplo, vocês já perceberam que tem um efeito sublime em nós? Ou seja, estarmos inseridos com a natureza e com outros seres que não perderam a conexão com a natureza faz com que a gente mesmo retorne à nossa própria natureza. Uma natureza de mais amorosidade, de mais tranquilidade, uma natureza onde a gente pode verdadeiramente, independente do que aconteça em volta de nós, ter algum senso de serenidade dentro de nós. Então isso é muito bonito a gente sempre se lembrar que a gente olhar tudo isso não é simplesmente algo que eles estão tranquilos. Isso remete também a uma tranquilidade para cada um de nós podendo assistir isso, porque todos nós somos parte de um inteiro e a gente só se esqueceu, a gente segregou. Então outra vez fazendo pelo outro é uma forma de fazer por nós. E é isso que a gente precisa entender. A gente não está salvando meramente o mestre animal, a gente não está salvando meramente a natureza, as árvores. A gente está salvando um único corpo místico, que cada um de nós é uma célula. Então é muito bonito ver, o que vocês acham que vocês estão fazendo aqui? Vou ter que mostrar para vocês. Vocês acham que vocês têm tamanho para vir para o pasto? Não pode, tem que voltar para casinha. Tem que voltar à casinha. Essa é a ninhada da Gertrudes. E a mestra Gertrudes, ela foi resgatada grávida. E é a primeira vez que eles me seguem aqui no Pasto. Bom, também tem algumas pessoas, a gente fala tanto do grande porte aqui, mas tem algumas pessoas que por vezes pensam que o mestre cachorro é muito companheiro, mas não o mestre gatinho. E vale a pena lembrar que o mestre gatinho é tão companheiro quanto o mestre cachorro. E tanto quanto o mestre boi, tanto quanto as mestras búfalas e tanto quanto todo mundo. Bom, eu estou aqui hoje comentando com vocês. Talvez vocês já tenham chegado perto disso também, já tenham ouvido quando as pessoas dizem assim, putz, ia ser tão bom se a vida tivesse manual de instrução. E eu quero comentar com vocês que quando a gente tem contato, eu falei disso na abertura aqui, na verdade na apresentação do curso de yoga, quando a gente tem contato com uma escritura, ainda que favorecendo o mito, em vez de favorecer, e eu subi para o pasto com pressa vendo essa cena e eu não trouxe óculos, eu estou vendo que tem comentários por aqui, eu não consigo ler nenhum, então eu agradeço a paciência de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam pra gente, que daí a Vi, pelo direct, consegue falar um pouquinho mais. Enfim, às vezes a gente escuta isso, fala, a vida não tem manual de instrução, seria tão bacana se ela tivesse. Quando a gente entra em contato com a filosofia, com a escritura sagrada, não importa de que linhagem, e a gente analisando essa escritura, não necessariamente de um prisma religioso, mas de alguma orientação que foi dada por alguém que estava mais adiante no caminho, e que ali, naquele ponto, olhando para trás, pôde direcionar quem estava vindo, falando, olha, ali cuidado, por aqui talvez fique mais fácil. Mas sempre lembrando que a orientação ela nunca
na educação primeira, ela nunca sobrepõe a vontade de quem está sendo ensinado. Isso é algo que a gente precisa entender. O livre-arbítrio, ele é sempre respeitado num contexto de que, se ele não for respeitado, a gente só adestra com a educação. Faz sentido? Então, em vez da gente realmente despertar uma consciência que leve o homem a realizar boas coisas por causa dessa outra vez, consciência que se expandiu, a gente simplesmente falando para ele o que fazer ou não fazer, o que a gente faz é um adestramento. E quando esse homem, ele não está monitorado, ele então parte para agir pelos valores que ele tem pessoalmente, que ainda transgridem a lei. E a lei, pensando não uma lei espiritual, uma lei religiosa, mas a lei como, por exemplo, o amor. O amor a gente não pode considerar que é uma lei? E o que a gente faz em nome do amor? A gente cuida, a gente protege, a gente melhora, a gente se cura. A gente propõe curas para os outros. Então, a lei, entendendo que tudo que transgride a lei não é favorável. E a lei, outra vez, não como espiritual ou religiosa. Então, a educação, ela vindo de um lugar onde a consciência se expanda. Outro dia eu vi também, achei tão bonito, um filósofo que se propunha dizer que o educador, ele não dá algo como, bom, aqui está a escritura, falando desse manual de instrução, e aqui é o meu entendimento dela, e aqui, então, vocês recebam isso e acabou. Mas sim que o educador e o filósofo, eles têm, pressupõe-se, o dom de realmente acender uma chama para que a compreensão de tudo isso possa ser orgânica e natural, para aquele ser que entra em contato com essas verdades. E é totalmente diferente de colocar simplesmente uma noção de conhecimento ou de sabedoria ou intelectualização ou teoria em outro ser. Faz sentido isso? Então, em vez de... O exemplo era muito claro, era como se fosse... se o educador, ele parte de um princípio onde ele está dando, ele simplesmente pega uma jarra cheia e ele vai estar limitado ao que está dentro daquela jarra. Agora, quando o educador consegue acender a chama, e isso é responsabilidade também de quem está ouvindo, ou seja, não é algo que um só pode fazer, é um conjunto, e isso também fala muito ao meu coração. Então, o que acontece? Aquele conteúdo, fazendo acender essa chama, faz com que esse ser consiga ele mesmo decodificar os mistérios que a gente vê. Por exemplo, quando a gente para por aqui e contempla a céu aberto, essa natureza fantástica e incrível. E essa natureza começa a falar com a gente. Toda vez que, isso os pleiadianos dizem, também tem um livro muito bacana, muito lindo. Se vocês quiserem depois, peçam para vir. Os pleiadianos supostamente são uma civilização mais avançada do que a nossa humanidade. E aí eles passam algumas sugestões de reflexões para nós. E uma das reflexões diz que se a gente consegue proteger a mãe natureza e os mestres animais, os mistérios são revelados para nós. Mas toda vez que nós de alguma forma ameaçamos os mestres animais, ameaçamos a natureza, ameaçamos a vida, pode ser a vida de um ser humano. Então o que acontece? Esses mistérios, eles se retraem, porque esses mistérios têm sabedoria e eles sabem, é como se a gente pegar uma criança. A gente vem com uma criança, eu lembro numa live com o Sati disse, quando uma criança quer ajudar na cozinha, a gente não dá a faca mais afiada que a gente tem para ela cortar os legumes. A gente fala, olha, você pode quebrar a cenoura aqui, por exemplo, mas você não necessariamente vai picar a cenoura. Então, da mesma forma, esses mistérios, eles guardam para nós um senso de cuidado, porque nós ainda somos crianças espirituais, que ainda não compreendemos. E um dos lugares onde a compreensão começa a acontecer é quando, em vez de explorar... Opa, tem alguém cutucando o tripé aqui. Em vez de explorar, a gente começa a proteger. E aí os pleiadianos diziam muito isso, que nesse momento esses mistérios são revelados. E nossa, como é bonito a gente pensar nisso, ou seja, que a gente está aqui contemplando essa natureza, debaixo desse céu absolutamente incrível e bonito, e imaginar que tudo isso agora está falando com a gente. E está mandando alguma mensagem, uma mensagem de cura, uma mensagem de elevação, uma mensagem de expansão. Então, voltando na questão da escritura, a escritura, do ponto de vista mitológico, ela vai funcionando para nós como realmente um guia
para a nossa vida diária. Um guia que não se sobrepõe à nossa vontade outra vez, porque o ser humano precisa deixar de ser adestrado. A gente precisa ter uma motivação sincera de realizar o bem e não simplesmente realizar o bem em forma de uma distorção do que a gente pode tirar disso. Porque daí o bem é parcial, ele não é imparcial. Ou seja, a partir da hora que eu deixo de ganhar com aquilo, eu deixo de praticar o bem. Então, na verdade, o que eu sempre visei foi algo a meu favor e não necessariamente algo que eu estou deixando para o outro, seja quem o outro possa ser, desde qualquer ser vivo do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal, não importa, ou até espiritual para quem acredita. Então isso que precisa estar muito bem colocado e muito bem claro. Mas a questão da escritura que eu quero abordar aqui, tá todo mundo aqui, vocês acham que vocês têm tamanho para vir pro pasto? E ficar aqui? Vocês acham? Então, não pode. Não pode. O mestre guardião, ele não se comportou muito bem com os mestres gatinhos. Ele tá aqui ao meu lado agora. Mas parece que ele entendeu que ele não precisa fazer nada agora, que eles estão protegidos. Enfim. Então, quando a gente fala disso, desses momentos onde a gente geralmente, na vida, a gente olha e fala, putz, eu queria entender isso um pouco melhor. Olha para o mito. Olha para as escrituras, olha para dentro e olhar sempre num lugar onde a nossa motivação e a nossa intenção sejam puras e sejam para benefício de outros seres. Isso também é algo bem bonito que a gente vê na filosofia em geral, é que a melhora é sempre a respeito de quem eu era e de quem eu sou. E por outro lado, essa melhora se mede na capacidade que cada um tem de levar a vida adiante. E o que isso significa? Não é a nossa vida. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na nossa vida, a nossa vida previne que a própria vida vá além de nós, ou a nossa vida, de alguma maneira, faz com que a vida não se detenha em nós. Porque nós temos vivido, em função de distorções da sociedade, detendo a vida em nós, e é tentador. E outro dia com uma professora, eu consegui ver através dos olhos dela, ela como que empurrando a água para cima de um rio, para cima de uma montanha. Como se isso, ou seja, imagina isso possível, ela com as mãos tentando colocar água para cima da montanha. Só que quando ela chegou no topo da montanha, aí então, na outra relação dessa água tombando do outro lado da montanha, a água correu. E aí ela não conseguiu mais empurrar. Porque a água já assumiu o curso dela, a vida assumiu o curso dela. E o que ela fez foi ajudar aquela vida a ir para frente, inclusive depois dela. E isso a gente precisa fazer também, a vida precisa ir depois da gente. E a filosofia, ela vai ensinando a gente esse desapego e esse desprender-se para que a vida não se encerre em nós, para que a vida siga adiante, para que depois de nós ela exista e ela prospere. Então foi muito bonita essa visão que ela me deu e eu compartilho aqui com vocês e deixo a reflexão para nós. Se a nossa vida favorece que a vida vá adiante ou se a nossa vida faz com que ela se detenha em nós. Porque tudo que se detém embaixo desse sol, infelizmente, entra no ciclo de morte. E tudo que embaixo desse sol não se detém, ou seja, se transforma, o que Darwin deixou para nós? Quais são as espécies que vão sobreviver? São as mais fortes? São as mais inteligentes? Não necessariamente. São as espécies que conseguem o quê? Se adaptar. E isso que a gente precisa entender, deixar essa vida ir para frente, é a gente constantemente entender qual é o presente momento e como a gente faz com que aquele presente momento represente a continuidade da vida. Faz sentido? Em vez dela se deter outra vez em nós mesmos. Falando a respeito de tudo isso, era para ser mais breve, eu acabei aqui inspirada por essas beldades todas aqui em volta de mim. Aqui tem mais beldades, aqui temos mais beldades. Ali temos uns, eu tô virando a câmera que fica mais fácil, mais beldades. Esses bebezinhos eu não tô entendendo o que estão fazendo aqui no meio do pasto, que não tem idade para isso. Eu acabei me prolongando um pouco, me inspirando debaixo desse sol aqui, falando um pouco mais. Quero deixar o convite para vocês, a yoga presencial no santuário começa no mês que vem. A yoga, ela aborda várias escrituras e traz professores incríveis convidados, como Oberon, como Alelúlio, como Satyanata, o monge Sati, e outras pessoas, a Julgita. Tem tanta gente incrível que está perto. E para quem não tem a disponibilidade de estar aqui no santuário, agora eu não consigo firmar o tripé agora. Para quem não tem disponibilidade para estar aqui no santuário,
uma vez por mês, porque daí quem estiver no presencial vai passar de sexta a domingo aqui. Quem não estiver aqui, quem não tiver essa disponibilidade, pode fazer o curso de filosofia, onde a gente vai tratar de várias escrituras, não da perspectiva e do prisma religioso, mas do mito, para a gente entender aquilo nesse lugar provocativo de acender a nossa chama, como eu coloquei, para que a gente mesmo possa ver o mundo vivo. Vocês já notaram que muitas pessoas, quando encontram a natureza ou encontram o próprio mar, ou quando encontram, é óbvio que eu estou falando da natureza, mas elementos da natureza, acho que é a melhor forma de eu tentar colocar o que eu estou querendo expressar aqui. As pessoas estão apáticas a tudo isso. Acender a chama é trazer o encantamento de volta para os nossos olhos. Quantas vezes a gente não vê uma criança, ou a gente não vê um ato de ternura, ou mesmo um ato de... Pode até ser alguma coisa ruim, na verdade, porque a nossa sociedade está apática não só para o que é bom e terno, a nossa sociedade também está apática para esses outros valores, ou seja, como, por exemplo, a opressão. Porque esse encantamento deixou os nossos olhos, porque a nossa chama se apagou. Então a gente olha tudo e todos sempre com o mesmo olhar, outra vez letárgico, de apatia. Esse mundo, ele deixa de exercer um fator tão bonito que é a magia. E quando a gente perde essa magia, esse espaço íntimo de observar e de contemplar com encantamento, é um momento onde tudo à nossa volta começa a ficar meio preto e branco. É a hora que a gente olha e fala, viver não vale a pena e não tem nada para eu fazer aqui, e eu não entendo por que eu estou vivo, por que eu tenho um corpo, ou por que o outro tem corpo, ou por que alguém sofre. Se alguém sofre do teu lado, é para que você alivie aquele sofrimento. E se você sofre, é para que você tenha a oportunidade de se curar. E que outros em volta de você tenham a oportunidade de servir. Então, a gente não simplesmente olhar para o sofrimento e olhar para ele e falar assim, bom, aqui acabou. Se alguém está sofrendo, é para a gente ir até lá. Se a gente está sofrendo, é uma metamorfose que a gente está passando, bendita seja. Eu deixo aqui o convite, que eu já acabei me prolongando demais. E vou tentar abrir mais lives nesse sentido, debaixo desse céu maravilhoso e perto dessa natureza, para que vocês também se sintam inspirados, para que vocês também se sintam encantados, para que essa mágica invada o coração de vocês, de todos nós. E a gente possa mais e mais, outra vez, deixar, como essa professora me mostrou, a vida continuar depois de nós. Mesmo que a gente fique para trás, porque uma hora a gente vai ficar. Esse é o contexto da vida aqui nessa terra. A gente dura pouco tempo, mas o que a gente faz para empurrar a vida para frente, isso dura depois de nós. E se a gente conseguir usar esse tempo, esse momento nosso aqui para isso, empurra a vida depois de você. Empurra. Como você conseguir, empurra a vida depois de você. Eu me emociono. Porque imagina a gente saber que viveu para ter empurrado a vida depois de nós, para não ter detido a vida em nós, para não ter mantido o nosso encantamento apenas em nós, para poder ter enxergado magia, para poder ter enxergado mágica, para poder ter visto, ter colaborado com paz, ter vibrado, ter pulsado, ter queimado na chama viva da vida. É muito emocionante. Verdadeiramente me emociona. Que vocês também recebam essa emoção no coração de vocês. E sintam um pouco de paz, porque o mundo ainda é bonito e ainda tem chance de ficar mais belo, se cada um de nós empurrar a vida para frente. Espero vê-los em breve. Logo abro mais lives aqui nesse céu, se vocês assim quiserem. Escrevam pra gente saber se vocês querem esse conteúdo e essas reflexões. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Até breve.